Fala aí, torcedor do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da reapresentação do Palmeiras. Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira e já inicia aí a preparação para o duelo pela Copa do Brasil, oitavas de final contra o Corinthians, valendo vaga nas quartas. Na ida, Palmeiras perdeu por 1-0 na Neoquímica Arena. Agora na volta, quinta-feira, Allianz Parque, o Verdão vai com tudo aí em busca da classificação e a vaga nas quartas de final. Vamos trazer aí o Nicolete, trazendo as últimas informações do Palmeiras, todos os créditos e direitos autorais. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Vamos aí para as informações e logo depois eu volto com notícias atualizadas do Palmeiras. Derrota. Ficou no empate também nesse fim de semana contra o Vitória pelo Brasileirão, mas ando na quarta também. Nicolete, seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo pra você. Nicolete até respirou fundo. O que será que esse homem vai trazer? Acho que até medo. Bem-vindo, amigo. Beijo. Tudo bem, Glaucio? Um beijo para você, abraço para o Marra, Rafael, fã de esportes. Pois é, o Palmeiras já fez o treinamento na manhã desta segunda-feira. O elenco retornou na madrugada da segunda-feira, ainda de Salvador. Os jogadores dormiram aqui na academia de futebol e fizeram o trabalho logo de manhã, já foram liberados. Um treinamento tático com a presença de todos os titulares, aqueles que foram poupados na partida contra o Vitória. Ainda sem o Murilo e o Bruno Fux, estão fazendo treinamento separado, dificilmente vão participar do derby nessa quarta-feira. Serão desfalques, mas tem a volta do Felipe Anderson, que já ficou no banco de reservas nessa partida contra o Vitória. O Palmeiras também foi na estratégia de time reserva, diferente que aconteceu na rodada passada, antes do primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians. E por que dessa vez ele foi com o time reservas? Que o Palmeiras vinha de uma sequência de 5 jogos com o time titular em 15 dias, então muito pouco tempo para recuperar. Foi também um jogo fora de casa e, claro, porque na quarta-feira tem esse confronto contra o Corinthians. O Palmeiras precisa vencer o jogo, pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis. Então o Palmeiras precisa de mais energia, chegar com força total. Nesse time reserva do Palmeiras, alguns problemas na equipe, até no elenco, porque o Palmeiras perdeu 12 jogadores nessa temporada, contratou 8 até agora. O Ramon Sousa foi o último a chegar, o Kelvin, o lateral, também está chegando essa semana, mas muitos jogadores deixaram o elenco, 3 só nessa janela de transferência, 2 dos principais jogadores do time, como o Estevão e o Richard Rios, e o Mike também foi para o Santos. Então perdeu muitos jogadores, também tem muitos jogadores machucados. Paulinho fazendo a cirurgia, está fora, não deve voltar mais nessa temporada. O Felipe Anderson ficou no banco de reserva, os zagueiros. Por isso ele usou 5 jogadores da base. E o interessante e a dificuldade do técnico é que alguns jogadores da base, por exemplo, do meio para frente, atuaram numa função que não estão acostumados. O Luiz jogou pela esquerda, já jogou, mas é centroavante. O Thales fez a função no meio campo, então ele teve que improvisar e mexer muito na equipe, e por isso o Palmeiras não rendeu o esperado. Mas, segundo o técnico, na avaliação do Abel Ferreira, o Palmeiras poderia ter saído com a vitória de Salvador, deveria ter saído na frente e tinha chance de vencer a partida. Por isso, na avaliação do técnico, o Palmeiras deixou de ganhar 2 pontos fora de casa. O Palmeiras tem 8 jogos nesse Brasileirão fora de casa, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Abel Ferreira, questionado sobre a preparação para o derby, mais uma vez mostrou toda a sua impaciência. Abandonou a última entrevista, na avaliação do Palmeiras foi que ele não abandonou, respondeu e foi embora, mas ele deixou a entrevista bruscamente e chamou atenção, porque isso demonstra a impaciência do técnico com o momento do time. Ele está tentando formar uma nova equipe depois do Mundial de Clubes e também pela pressão que vem por aí, porque o Palmeiras enfrenta o Corinthians, já perdeu a final do Campeonato Paulista e nos últimos 6 confrontos diante do maior rival, perdeu 3 e só venceu 1 pelo Campeonato Brasileiro desse ano. Então vamos ouvir o que falou Abel Ferreira sobre o derby e também essa atitude do técnico de deixar a entrevista coletiva bruscamente. Vamos acompanhar. Na primeira parte, acho que esse foi o nosso grande problema. Pecamos nas oportunidades que tivemos e nós não conseguimos fazer. E depois, na segunda, com 2-0, daqueles golos que o Eric, caso vocês não saibam, foi o meu jogador no Braga B, que acontecem.
de vez em quando, um golo de cartola, não é? Mas ficou mais uma vez a valia dos nossos jogadores, lutaram até ao fim por um resultado melhor, num campo sempre difícil. E o preço a pagar, depois no final do ano eu digo-te qual é o preço a pagar. Neste momento veremos, não sei dizer se é preço a pagar ou não. Sabes que nós temos e apostamos forte na base, estão aqui os nossos jogadores da base juntamente com jogadores experientes, mas hoje não ganhamos por isso, não ganhamos porque não fomos suficientemente eficazes, na minha opinião, para materializar, sobretudo na primeira parte, porque merecíamos e devíamos, pelas oportunidades que criamos, sermos nós a estar na frente do marcador e depois tivemos que correr atrás dele. O jogo não é para mim, ele é para o Palmeiras. Eu sou funcionário do Palmeiras como todos que estão aqui e quero ganhar tanto como todos que estamos dentro do Palmeiras. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais pelo lado mental? A preparação vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Tá aí, Gláucia, esse é um sinal do peso do derby, né? O derby vai definir muita coisa na sequência do Palmeiras. Como será o voo do Palmeiras, pelo menos logo depois desse jogo decisivo na quarta-feira. Se será um voo tranquilo, segue tranquilo para a Libertadores e também para o Campeonato Brasileiro, como falou o Rafael, o Palmeiras brigando pelo título, ou então turbulência. Se for eliminado, certamente vem turbulência por aí, porque é uma eliminação para o maior rival, depois ainda de perder a decisão do Campeonato Paulista, vai pesar realmente no ano do Palmeiras. Então toda essa expectativa para saber quem avança às quartas de final da Copa do Brasil. Expectativa maior só para saber como foram as férias de Mário Marra. Depois ele conta, vou ficar ligado. Fique ligado nesta edição do Sport Center, Nicolete, que traremos fotos, traremos tudo, todo o guia da viagem. Fica a dica que aqui também é cultura. Um beijo, amigo. Obrigada. Boa sequência de trabalho por aí. Marra, vamos trabalhar em cima disso, hein? Que a turma tá ansiosa para saber. Agora, ó, o nosso companheiro de ESPN.com.br, o Francisco De Laurenti, conversou mais cedo com a turma do Palmeiras, que enviou o seguinte retorno sobre essa situação do Abel Ferreira na coletiva, tá? Não é uma nota oficial, nem um posicionamento oficial, mas o retorno do clube é o seguinte: cabe esclarecer que o treinador somente saiu da sala após responder a todas as perguntas feitas pelos poucos repórteres que participavam da entrevista. A assessoria de imprensa do clube, inclusive, avisou a esses jornalistas de que a questão realizada pelo repórter da TV Globo seria a última. Vale ressaltar que a coletiva foi rápida, porque havia poucos repórteres na sala. Tanto que o repórter da TV Globo fez 3 perguntas, incluindo as 2 últimas. Portanto, o Palmeiras não considera que o Abel abandonou a coletiva, já que no entendimento do clube, Abel e da assessoria, a coletiva já tinha acabado e ele apenas foi embora. Assim, tá ok, né? Eu acho até que a entrevista estava, em algum momento, elucidativa. E na reta final ele tomou essa atitude. Já tinha sido avisado mesmo que aquela era a última pergunta e tal. Fica para nós, então, agora, entendendo o outro lado do Palmeiras, ficou pra gente antes parecendo que ele foi grosso. Ficou parecendo isso. Que ele, no meio da pergunta, ele levanta e vai embora. Responde, não vou falar isso agora, a preparação já começou. Tchau. Fica para nós agora apenas que, assim, ele é o técnico do Palmeiras, né? Assim, ele poderia... Olha, não quero falar sobre esse assunto agora, já começou a preparação, não precisa sair com essa imagem. Tem formas e formas de dizer, Exatamente. Né, tanto que a própria assessoria, o departamento de comunicação, está tendo que jogar uma maquiagem no que foi feito ontem. Se não tivesse precisando, é porque já estava tudo feito, tudo bem esclarecido e tal. E deu uma repercussão, inclusive o nosso site mostrou isso hoje mais cedo, repercussão inclusive em Portugal, né? Repórter do Diário Record falando sobre isso, não esperava aquela atitude. Isto posto, Gláucia, eu entendo o peso do que é um clássico e eu praticamente repito o que eu falei sobre o Corinthians. Eu não consigo desprezar a informação que o calendário aponta que tem um jogo decisivo, última partida, e é um clássico contra o Corinthians e o Palmeiras em débito. Me chama a atenção que no final do noticiário da Leli Nascimento com o Corinthians e do Vinícius Nicoletti no Palmeiras, os dois, cada um com a sua pitada de aproveitando a viagem, com a sua pitada de pimenta, mostrando o que pode acontecer no dia seguinte pós uma eliminação para Corinthians
e para o Palmeiras. Se você colocar na balança, a situação do Corinthians administrativamente é muito pior. A situação do Palmeiras seria, opa, vamos ter que organizar a casa porque não estávamos contando com essa eliminação tão cedo assim na Copa do Brasil. Mas é mata-mata, é um sorteio que colocou os dois juntos. Não tem jeito. Eu entendo que haja esse peso de ser um clássico, de um mata-mata, de uma eliminação, mas é o que nós dizíamos, né? Tem formas e formas de falar. O Abel tem agido dessa forma nas últimas coletivas. A gente não está falando de uma vez. A gente já cansou de elogiar que as coletivas dele são sempre elucidativas e tal, não sei o quê. Só que nos últimos tempos tem sido muito assim, né? Muito nessa linha, né, Marra, com os profissionais de imprensa. Então, assim, não quer falar, não quer ir para entrevista, coloca isso, né? Não precisa ir lá e sair dessa forma. Foi como você disse, tanto que o clube vem aqui e fala, olha, não houve nada. Se o clube tem que contornar uma situação, é porque houve uma situação, né? Ele poderia ter respondido, olha, a preparação vai começar agora, não vou mais falar sobre o assunto também, boa noite, obrigada. Mas não daquele jeito, dá um tapa na mesa e sai, né? Eu acho que mostra muito também do que o Nicoletti disse, né, Rafa? Até do que já vem nessa pressão. Do que muito talvez ele não esteja vendo do seu time desempenhar, de saber o quanto esse clássico é pesado no meio de semana. Então ele já vai na voadora também na coletiva, né? Como dizem por aí, né, Glaucia e Marra, é só a ponta do iceberg, né? É muita coisa em jogo nessa partida contra o Corinthians no meio de semana pela Copa do Brasil. Tem a questão orçamentária, tem a questão institucional, tem a questão esportiva, tem a rivalidade, tem tudo, né? O Palmeiras vai brigar pelos títulos todos até o final do ano e, obviamente, não conta com essa eliminação tão precoce assim, né? Apenas nas oitavas de final. Bom, gente, convenhamos, não é nenhuma surpresa o Abel ter esse tipo de comportamento, concordo plenamente com o Marra, com você, Glaucia, ele poderia ter saído de uma outra forma. Não estou aqui desqualificando a informação que o Palmeiras transmite para a nossa apuração, quando traz o relato dos fatos ontem, que acho que tudo que está escrito ali no comunicado feito pelo clube para a gente condiz com a verdade, não é esse o ponto, mas tudo é a maneira como você conduz. E cada vez mais a gente deve tentar analisar atitudes e não pessoas, né? Eu acho que esse é um exercício diário do nosso ofício. O Abel, como treinador, no momento de entrevistas coletivas, ele tem um grande dilema, um comportamento duplo ao longo desses anos todos como técnico do Palmeiras. Se por um lado, quando ele se dispõe a falar de futebol, do jogo, ele é extremamente construtivo, ele faz um bem danado ao futebol. Por outro lado, algumas atitudes dele são reprováveis, comportamentos desnecessários para alguém que ocupa a posição que ele ocupa, e para mim não há nada que justifique ele ter encerrado a entrevista ontem da maneira como ele encerrou. E o Marra fala sobre o calendário, ok, a gente concorda que ele estrangula as equipes mesmo, mas o meu raciocínio vale para os dois times. Assim como o Corinthians não podia negociar um jogo em casa contra o Fortaleza, o Palmeiras, pensando em título brasileiro, não deveria negociar um jogo contra o Vitória, um time que luta contra o rebaixamento. E ainda bem que não perdeu, né? Conseguiu pelo menos um empate no final. Isso, porque o Abel escreveu o livro do Cabeça Fria, né? Como é que é? Cabeça fria, coração quente, é isso, né? E até um complemento que eu já ouvi falar de alguns palmeirenses. Quer complementar? Cabeça fria, coração quente e, em alguns momentos, intestino solto. Meu Deus. Para repercutir como é que o Palmeiras avalia esse empate, ainda a repercussão da entrevista do Abel. O que aconteceu dessa vez, Vinícius Nicoletti? Fala, Bruno, Mari, abraço para vocês, para os companheiros, fã de esportes, mais uma do Abel, né? Na entrevista coletiva mostrando a impaciência, e isto passa alguns pontos com certeza. A imagem que fica é que o técnico não consegue armar uma equipe, está montando um novo Palmeiras depois do Mundial de Clubes, e também a pressão que ele vem sofrendo para ganhar o derby. Perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians, nos últimos 6 clássicos são 3 derrotas para o Corinthians. Se não passar na quarta-feira, com certeza a pressão vai aumentar na sequência da temporada no Campeonato Brasileiro e também vai refletir na Libertadores. Nesse momento, os jogadores estão treinando aqui na Academia de Futebol. A delegação retornou de Salvador ainda na madrugada desta segunda-feira. Dormiram aqui no CT os jogadores, e o time titular nesse momento está fazendo treinamento, os jogadores reservas que iniciaram o jogo fazendo trabalho de recuperação. O Abel usou uma estratégia diferente, escalando o time reserva. Não foi assim na rodada passada do Campeonato Brasileiro, mas agora, para chegar com força total, com energia total no confronto contra o Corinthians, ele escalou todos os reservas. E isso mostra até uma fragilidade do Palmeiras por conta de muitos desfalques e também de negociações de alguns jogadores
jogadores que deixaram o clube. O Palmeiras perdeu 12 jogadores desde o início da temporada, 3 nessa janela de transferência, o Mike, Richard Rios e o Estevão, e contratou apenas 8 jogadores. Então ele entrou em campo com 5 jogadores da base e por conta aí de desfalques, o Palmeiras não conseguiu montar uma equipe B forte para sair na frente e ganhar do Vitória fora de casa. Então vamos ouvir agora, nesse momento, o que o técnico Abel Ferreira falou, mostrando essa irritação, uma atitude que chamou muita atenção do técnico do Palmeiras quando ele foi perguntado sobre a preparação para o derby. Era a última entrevista, estava tudo indo bem, mas antes de levar um 10, ele fez isso aí. Vamos acompanhar. Olha, é um jogo extremamente importante para nós, temos objetivos nesta competição e queremos passar à fase seguinte. Já estou habituado a jogar jogos de decisões, é mais um em nossa casa e, portanto, o jogo não é para mim, ele é para o Palmeiras. Eu sou funcionário do Palmeiras como todos que estão aqui e quero ganhar tanto como todos que estamos dentro do Palmeiras. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais para o lado mental? A preparação vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Tá fazendo a partir de agora, então, aqui na Academia de Futebol, mas essa imagem que ele deixa aí no final da entrevista coletiva, já estava combinado que seria a última pergunta, é a imagem que fica de uma impaciência para montar o time e também da pressão que ele vem recebendo para ganhar um derby. Como eu disse, são 3 derrotas nos últimos 6 clássicos contra o Corinthians. Tem só uma vitória, né? Nos últimos 6 clássicos. É esse ambiente todo para a próxima quarta-feira. Obrigado, viu, Vinícius? O que você achou, Breiler, dessa última questão aí, de como o Abel deixou a entrevista? Eu não achei nada, vou ceder meus minutos agora. O Jailson também, né? Mas claro. Agora, não, vocês são comentaristas. Vocês são os comentaristas. Eu quero ver o espetáculo. Não. Eu vim pra isso. O que você achou, Bruno? Faz a tela dividida. O que você achou? Você paga o Disney Plus pra isso. Eu vim pra isso. Eu e o Bruno. Pode botar a tela dividida. Por favor, Mário. Ô, 13,5, vira aqui pra mim, ó. Vamos fazer uma tela dividida. Eu e o Bruno. Por favor, vai lá. Quem quer puxar aqui? Não, aí. Posso falar? Pode, claro. O Abel é muito chato, gente. Não dá, sabe? Porque eu até entendo, e vai ter um contexto ali que eram 3 repórteres só, já tava no final, já tinham avisado que era a última. Mas o Abel, o tempo inteiro, ele gosta de falar sobre a ética dos outros, sobre o comportamento dos outros, sobre como o árbitro tem que ser A ou B, o adversário tem que ser A ou B, o jogador do outro time tem que ser A ou B, o técnico do outro time tem que se comportar como a torcida tem que se comportar. Só ele vê todo mundo e ele não tem que ter nada. O Abel não pode ter educação. Ele pode estar sem paciência. Tem dia que eu tô sem paciência também. Mas isso não me dá o direito de chegar chutando as coisas aqui no estúdio, de na hora que vão me microfonar falar, tira a mão de mim que eu já cansei. Não existe isso, gente. Pra você cobrar dos outros, você também tem que fazer. Estou muito estressado, não aguento mais. Cara, é a última pergunta, eu preciso sair. Com licença, levanta. Direito seu. Minha mãe sempre me falou, tem jeitos e jeitos. O Abel, pelo jeito, quando ele quer, é do jeito dele. Os outros, aí tem que fazer do jeitinho do Abel. Comporta, segue a cartilha do Abel, senão ele vai ficar bravo com você. Olha, você foi muito bem. Foi. Não, e eu não discordo de você nesse ponto. Eu acho que ele poderia, sim, ter sido mais simpático, talvez, na última resposta. Mas acho que a maioria das pessoas que nesse momento está fazendo um escândalo muito grande não acompanhou a entrevista inteira. Porque como o Vinícius falou, ele estava tirando nota 10, porque ele estava tranquilo na entrevista. Eram poucos repórteres na entrevista, ele respondeu a todos normalmente. Nesse momento era a 3ª questão do mesmo repórter. Não é que o repórter não pôde fazer a pergunta, ele fez 3. Inclusive, na primeira não dava nem para entender qual era a pergunta, tanto que o Abel falou assim, mas o que você quer saber? E ele responde normalmente. E aí, na última, eu concordo, acho que ele poderia ter sido mais simpático da maneira de deixar a entrevista, mas acho que não é para um escândalo tão grande como em outras falhas que o Abel já cometeu em entrevistas. Nesse caso, eu não vejo motivo para um escândalo tão grande. Mas aí a gente pode transportar para um outro personagem, o Neymar. Às vezes o Neymar não faz nem algo tão absurdo, mas o pacote que já vem do cara já é chato, já todo mundo já não tem paciência. Isso é mais um episódio. A gente aqui mesmo. Então, cara, mais um dia o Abel pegando as coisas e saindo na coletiva, porque sabe? Nesse caso, parece exatamente isso. De novo ele fez, não, mas dessa vez eu acho que ele não fez. Mas eu não Nesse sentido polêmico e mal educado como foi nas outras. Eu concordo com você de que tinha um contexto diferente para essa. De que não é que ele não deixou a pessoa fazer a pergunta do trabalho dela, mas pra mim é sobre educação. Pra mim ali é sobre respeito. Poderia ter sido, sim, mais simpático. É a última pergunta. O jornalista, gente, a gente vai tentar fazer mais uma. Não pode? Cara, essa era a última, eu preciso começar a preparação. Não. Boa noite pra todo mundo. É tão difícil? E acho que sendo ou não sendo a última pergunta, dá pra você responder normalmente. Nesse ponto eu concordo com você. Viu só?
Olha só, ponderados, hein? Tudo errado amanhã. Não, é porque Você sabe que- esperava mais altura, mais tempero, né? Não, é porque eu acho que ele caiu meio que num corte, como muitas vezes a gente cai. Às vezes a gente fica 10 minutos falando de um assunto, e aí pegam 30 segundos e ali define a sua opinião sobre o mundo. E não é isso. E acho que nesse caso foi por esse sentido. Pegaram a cena dele levantando como se ele tivesse abandonado a entrevista no meio, e nesse caso eu acho que não foi. É que eu acho que talvez ele está apanhando pelo motivo errado, mas ele não deixa de estar errado no que ele fez. Porque ele já carrega um histórico de ter cometido falhas em outras entrevistas. Talvez a crítica não seja, Abel abandona mais uma coletiva no meio, mas Abel mais uma vez é sem educação em uma coletiva. Ele poderia ter sido mais Muda simpático, só o lead. sim. Muda só o lead da conversa. Certo, comentaristas? Sem dúvida. Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras que enfrenta o Corinthians nesta quinta-feira. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui as últimas notícias do Palmeiras, começando aí pela reapresentação. O Palmeiras se reapresenta e inicia a preparação para pegar o Corinthians, né? Tá aí na foto o Vitor Roque, o Aníbal Moreno. Quinta-feira, Palmeiras joga a vida pela Copa do Brasil e já se reapresentou hoje. Veja quem vai apitar o clássico entre Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil. Já li a matéria, é o Daronco, pessoal. O Daronco, aquele juiz fortão, ele que vai apitar aí esse jogo decisivo. Torcedores colocam o trabalho de Abel Ferreira em panela de pressão no Palmeiras. Abel Ferreira, ele é um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, né? Mas vira e mexe, tem alguns torcedores aí que reclamam, pede a saída dele. Ele não é unanimidade, né? Não é 100% dos torcedores que aprovam a permanência dele. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.